Oi, gente! Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos, vai interessar a 7 pessoas, mais em que eu indico discos, livros, filmes, bandas que são pouco conhecidos, mas que eu acho que você vai gostar. E hoje eu vou falar de uma das minhas bandas prediletas, mas não é uma banda que muita gente conhece, apesar deles serem muito importantes. Estou falando do Melvins. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria agradecer demais a todo mundo que apoia o meu site de jornalismo cultural. Seguinte, galera, por R$ 20 por mês você pode assinar o site, ter acesso a 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site, participar de debates, workshops e acesso a todo o meu acervo de cursos, debates e textos. São mais de 600 textos e 75 cursos. Dê uma olhada lá, andrebacinski.com.br. Pô, hoje eu queria falar de uma das minhas bandas prediletas, que é o Melvins, né? O Melvins, assim, é uma instituição, né, galera? Assim, é até difícil falar do Melvins. Os caras têm mais de 40 anos de carreira, uns 30 LPs de estúdio. É uma das bandas mais prolíficas, mais exploradoras, mais inovadoras. Os caras fizeram de tudo, né? Eles têm projetos com 500 mil pessoas, eles fazem excursões acústicas, eles já tiveram formação com 2 baterias, eles já tocaram com banda orquestral, com sopros. Atualmente, recentemente, né, o Buzz Osborne, o King Buzzle, tá numa turnê acústica com o Trevor Dunn, o baixista. Ou seja, os caras não estão nem aí pro que as pessoas esperam deles. Eles fazem o que eles querem. Lançam os próprios discos há muitos anos. Vivem de vender disco, de fazer show, de vender cartaz, de vender merchandising do Melvins. Eles mesmos já falaram que não se importam com as pessoas ouvindo Melvins em streaming ou trocando arquivos do Melvins. O que interessa para eles são os fãs. Eles têm uma pequena base de fãs que compram os vinis, que compram os CDs, que vai nos shows, que compram o merchandising, compra as camisetas, compra os cartazes, e isso basta para eles. Eu tenho uma admiração absurda pelo Melvins. Eu acho que eles são um baluarte assim, muito importante do rock alternativo no mundo. E vou contar um pouco da história deles, né? O Melvins, assim, ele é muito jogado ali naquela praia do grunge, né? Porque ele surgiu ali, né? Ele surgiu numa cidade, deixa eu só para não falar besteira, assim, Montesano, né? Em Washington, que Washington é o estado onde fica também Seattle, né? Só que eles surgiram antes um pouco dessas outras bandas do grunge, um pouco antes, né? Eles surgem ali por 83 e tal. A primeira formação do Melvins tem o Buzz Osborne, né, que é o guitarrista e vocal, mas tem também o baixista o Matt Lukin, que depois sai para fundar o Mudhoney. E era uma cena, essa cena toda de Seattle, ali daquela região, é muito incestuosa, né? A galera toca com 500 bandas diferentes, um monte de gente toca com outras bandas. O Matt Lukin era do Melvins, foi fundar o Mudhoney. O Dale Crover, que até hoje é o baterista do Melvins, tocava no Nirvana. Quer dizer, as bandas eram meio irmãs, assim, eram muito amigas e tal. O Melvins começa como uma banda meio de hardcore mesmo, meio Black Flag, meio fazendo um som muito rápido, assim. Mas eles vão, ao longo aí dos anos 80, até o final dos anos 80, diminuindo a velocidade do som até chegar numa pegada muito de stoner, de sludge, assim, né? Eles foram... É difícil assim dizer que o Melvins é stoner, né? Não é exatamente stoner, mas eles têm muitos elementos de stoner, especialmente alguns discos que eles fizeram ali na virada dos anos 80 para os 90. Assim, dizer o que o Melvins é muito difícil. Eles já fizeram de tudo. Fizeram discos inteiramente lentos, com músicas super longas e lentas, meio Black Sabbath, em 12 rotações, 13 rotações, sei lá. Mas fizeram também discos muito rápidos, com músicas muito rápidas e aceleradas. Como eu falei, o Melvins teve uma fase em que eles incorporaram o Buzz Osborne, que é o guitarrista e vocal, e o Dale Crover, que é o batera. Eles incorporaram outra banda, né, que era o Big Business, né, a banda do Jared e do Cody, que eram outro baixista um baixista e um baterista. E o Melvins durante muito tempo e durante alguns discos ficou com uma formação com baixo, guitarra e 2 baterias.
Inclusive, eu tive a sorte de trazer o Melvins para o Brasil em 2008. A gente trouxe eles para um festival da Campari, Campari Rock, com essa formação. Foi sensacional. Um show no Via Funchal em São Paulo, histórico. Foi a única vez que o Melvins tocou no Brasil com essa formação, com 2 bateras. E foi um massacre, né, galera? Uma coisa assim absurda. Voltando um pouco àquela cena de Seattle lá, né? O Melvins, eles sempre foram uma banda do underground, mas quando a cena de Seattle explode ali em 91 com o lançamento do Nevermind do Nirvana, eu já fiz vídeos sobre isso, né? Tem uma corrida aí, tipo uma corrida em busca do ouro, as gravadoras tentando contratar o próximo Nirvana, né? E é engraçado porque nesse tempo, um monte de bandas super alternativas, de Seattle ou não, né, foram contratadas por gravadoras gigantes. Então, sei lá, o Butthole Surfers. Não existe uma banda mais esquisita, antagonista, louca, pirada, psicopata do que o Butthole Surfers. Foram contratados, gravaram com uma grande gravadora, a produção do John Paul Jones, né? O Flaming Lips, cara, é uma banda de loucos, tomadores de ácido e tal, foram contratados, se não me engano, pela Warner, gravaram discos caríssimos e tal. E sobrou até para os nossos amigos do Melvins, né? Eles fizeram um contrato, o Kurt Cobain falou tanto do Melvins, encheu tanto o saco das gravadoras, as gravadoras estavam tão desesperadas para assinar o próximo Nirvana, que eles assinaram o Melvins Atlantic, se não me engano, um contrato de 3 discos, no início dos anos 90, e o curioso é que durante esse tempo deles numa grande gravadora, eles gravaram um disco que muitos consideram um clássico deles, que é o Houdini. É um disco maravilhoso que fez 30 anos ano passado. O Houdini é de 93. E é engraçado, galera, contar uma história aqui. O Kurt Cobain, ele é listado como coprodutor desse disco. E eu me lembro que na época, 93, eu morava nos Estados Unidos e eu entrevistei o Melvin sobre o LP. E já naquela época, o Buzz meio que deu a entender totalmente, assim, né? Falou explicitamente até, né? Que o Kurt Cobain ajudou a banda a conseguir o contrato, mas que ele não fez nada no disco. E eu perguntei pra ele assim, mas o Kurt não produziu o disco? E ele brincou comigo, ele falou assim, cara, o Kurt não consegue produzir nenhum bolo se ele tiver a receita. Meio brincando, assim, né? Tipo, eles, os Melvins, já tinham feito discos muito antes do Nirvana também, já tinham banda antes do Nirvana, e eles mesmos sabiam muito bem o que fazer no estúdio e tal. Claro que o Buzz era muito grato ao Cobain, mas o que aconteceu também foi que naquela época o Cobain estava com um problema super sério de drogas e ele dormia no estúdio, ele estava ali mais para tipo ajudar os amigos ali do que propriamente para produzir alguma coisa, né? Mas de qualquer maneira um capítulo muito muito interessante, né, da história desse rock alternativo, como o Kurt Cobain botava uma camiseta de uma banda e a banda era contratada na semana seguinte por uma grande gravadora, né? Ele fez isso com Daniel Johnston, né? Aquele piradaço, grande músico, mas completamente louco e tal. Usava camisetas do Daniel Johnston foi contratado. Ele andou falando bem do Eugenius, né? A banda do Eugene Kelly. E o Eugenius foi contratado. Ele ajudou a contratação do Shonen Knife, aquela banda japonesa feminina maravilhosa e tal. Então o Raincoats também, né? O Kurt adorava Raincoats, elogiou muito Raincoats e os discos foram relançados. Ou seja, ele teve um papel importante também, além de um grande músico, ter lançado muitos discos legais com o Nirvana. Ele foi um cara que sempre apoiou muitas bandas, né? O fato dele ter gravado, por exemplo, músicas do Meat Puppets no acústico do Nirvana ajudou muita gente a conhecer o Meat Puppets e ajudou o Meat Puppets também a conseguir um contrato. Então, o Kurt Cobain tem um papel muito importante. O Melvins, assim, desde que eles saíram da Atlantic, né, ali no meio dos anos 90, o Melvins lança discos de forma independente, né? Primeiro eles lançaram uns pela Amphetamine Reptile e nos últimos, sei lá, 25 anos pela Ipecac, que é a gravadora do Mike Patton. Os discos são todos maravilhosos, galera, e eles lançam assim um por ano, tem sempre um monte de EP, tem discos ao vivo, eles têm tanta coisa legal. O último deles chama Tarantula Heart, e eu adorei esse disco, adorei, assim, é difícil até você escolher um disco do Melvins recente, assim, tem tantos discos legais, né, mas eles estão numa fase muito bacana, como um trio,
e eles estão há 7 ou 8 anos com a mesma formação, que é o Buzz Osborne tocando guitarra e cantando, o Dale Crover na bateria e o Steven McDonald, né? O Steven McDonald, para quem não lembra, é baixista fundador do Red Cross, né? Com o irmão dele. O Steven McDonald está há uns 8 anos na banda já, e esse trio é sensacional, esse disco é absolutamente maravilhoso, Tarantula Heart, recomendo demais, saiu no início desse ano. E eu queria deixar uma dica aqui para você que não conhece tanto o Melvins, gostaria mais de conhecer. Tem um documentário sobre o Melvins, chama The Colossus of Destiny. E eu achei esse documentário legendado em espanhol no YouTube, eu vou botar na descrição aqui para vocês. É muito legal, galera. É um pouco extenso, assim, o filme é bem longo, tem mais de 2 horas e as entrevistas se repetem um pouco. Mas as cenas de arquivo são super legais, o filme é muito completo, tem entrevistas com quase todos os ex-membros do Melvins, que são muitos, né? E tem muita gente falando deles, desde os caras desde o Mike Patton, que é o maior fã deles, a Jello Biafra, os caras de todas essas bandas Neuroses e todo mundo aí que paga um pau pro Melvin está no filme. Vale muito a pena assistir. Clique aqui na descrição do vídeo para você ver. Então é isso, galera. Melvins é outro caminho sem volta. Você começa a ouvir, você não para. Respeito máximo a esses caras, os pais, basicamente, do rock alternativo no noroeste americano. Muito, muito legal. Você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e literatura? Pô, dá uma olhada no meu site andrebarcinski.com.br, acho que você vai gostar muito. Por R$ 20 por mês você pode apoiar o site, você tem direito a 3 textos inéditos exclusivos por semana, que eu escrevo só para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops, e você tem acesso a um acervo gigante, mais de 600 textos, 250 horas de cursos e debates que eu já fiz no site nos últimos 4 anos. É o local onde eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Conheça andrebarcinski.com.br. Valeu, galera!